Você não vai falar do Bruno Henrique? Estão fazendo de tudo pro Flamengo ser campeão. O que tem um tigre comendo viado? Não tem nada a ver, isso aí tá mais porque o Caio Jorge fez lá no Cruzeiro. Essas foram algumas das mensagens que eu recebi no último vídeo que a gente falou sobre a possível punição pro Vitor Roque e como isso se assemelha com a situação do Dudu. O vídeo era justamente pra isso, pra gerar debate, pra gente começar a conversar mais. E eu não posso reclamar não, o debate foi muito bom nos vídeos, viu? Não faltou respeito, foi tudo em cima do conteúdo e muito bom. Obrigado aí pela colaboração, galera. Agora eu queria falar o que eu acho sobre tudo isso, beleza? Eu acho que a gente vive reclamando que o futebol tá muito Nutella, que o futebol não é mais raiz como era nos anos 90, e tudo que acontece que é mais próximo do que era o raiz, a gente vem, critica e pune. Então, pra mim, na minha opinião, o que aconteceu com o Dudu lá atrás, o Dudu xingou a Leila se sentiu ofendida, ela deve entrar com um processo contra o Dudu e o Dudu pagar pra Leila. Beleza. Agora a esfera jurídica vem e condena o Dudu a ficar 6 jogos fora por causa disso. Cara, tá entrando numa esfera que não é pra entrar. Essa questão de ofensa deveria ser pessoa física pra pessoa física e pronto, ponto. Como eu acho que não deveria ter tido aquela punição pro Dudu na parte esportiva, eu também acho que não deveria ter punição pro Vitor Roque em questão esportiva não, beleza? Eu acho que se a instituição se sentiu lesada, ela deve talvez entrar com um processo e processar o Vitor Roque e ele paga financeiramente por isso. Agora perder jogo, cara, pra mim isso aí não tem nada a ver. Só que uma vez que abriu um precedente lá atrás nessa situação do Dudu, se houve uma ofensa às mulheres, então teoricamente agora poderia ter uma ofensa homofóbica. Se em um caso teve uma punição de jogos, possivelmente agora vai ter uma punição de jogos. Então apenas tentando manter a coerência do que foi feito lá atrás, possivelmente vai haver punição aqui pro Vitor Roque também. Deveria, nesse critério. Agora se deveria, no meu ponto de vista, não. Em nenhum dos dois casos. Agora muita gente falou, e o Bruno Henrique? Estão querendo favorecer o Flamengo. Bruno Henrique, vamos lá falar disso agora. A defesa do Flamengo entende que não houve nenhum ganho esportivo com a questão do Bruno Henrique. Houve uma aposta de um membro da família que teve um ganho financeiro com relação a isso. Agora o jogador, ele só tomou um cartão amarelo, ele perdeu o próximo jogo. E o que isso melhorou ou piorou no desempenho do clube ou do jogador? Nada. Então a defesa do Flamengo entende que deveria ter uma punição financeira, porque foi a única questão que mexeu em si, foi bolso só, não teve nada de ganho em campo. Então uma vez que não teve nada de ganho em campo, a questão ainda está sendo analisada juridicamente. Aí muita gente tá falando, por que tá demorando tanto, tá jogando com efeito suspensivo? Cara, mas beleza, o caso ainda tá sendo analisado. Como ele vai cumprir uma pena, sendo que não sabe se vai ter pena ou não? Teve em um primeiro momento um indício de pena, mas ele ainda não, ele recorreu a isso. Não tem como ele cumprir a pena, sendo que pode ser que ele seja absolvido disso. Mas é muito lento pro Flamengo. Cara, não é lento pro Flamengo, você vive no Brasil. Tudo é lento no Brasil, tudo. Então eu entendo que nesse momento de grande rivalidade, cara, qualquer motivo é motivo pra gente falar que um time tá sendo favorecido, o outro time tá sendo penalizado. Eu entendo, cara, eu entendo isso e é normal do torcedor. Não vou querer ensinar ninguém a ser torcedor aqui. Mas o meu papel é tentar informar com a minha forma de ver também essas situações, tá? Então, pra mim, coloquei o ponto de vista sobre o que aconteceu lá atrás com o Dudu, coloquei meu ponto de vista sobre o Vitor Roque e coloquei meu ponto de vista sobre o Bruno Henrique. Daqui a pouquinho vai sair também essa sentença do Bruno Henrique. Vamos ver o que de fato vai ser a decisão judicial sobre esse caso. Aí eu volto e faço um outro vídeo sobre isso, beleza? Deixa aí seu comentário, segue aí pra mais informações do Flamengo e do futebol como um todo. Valeu?